Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, nos diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Meus amados, essa é uma passagem muito edificante e muito interessante para a nossa vida. O que eu queria ressaltar aqui é não somente sobre o milagre que aconteceu na vida dessa mulher, mas a situação que ela estava passando. Pense em uma mulher viúva que acaba de perder o seu esposo, e seu esposo deixa para ela não uma herança, mas muita dívida, muitas coisas a pagar. E naquele tempo era diferente do nosso tempo, porque hoje a gente faz contrato e não cumpre, dá a palavra e não assume com a palavra. Naquele tempo, quem devia, quem tinha débitos, os credores vinham à porta, levavam os filhos como reféns, como escravos. E aquela mulher, ela está vendo a sua família ser desintegrada, destruída. O drama dessa mulher é muito grave, porque ela acaba de perder o marido e quem deveria sustentá-la e ajudá-la eram seus filhos. E agora ela também está vendo seus filhos serem levados como escravos. O que essa mulher faz? Ela sabe que seu marido era um bom homem, então ela procura um profeta, o profeta Eliseu. E ela diz: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Então ela vai à pessoa certa. E é claro que nas horas do desespero, muitas vezes nós não vamos aos lugares certos e recebemos os conselhos corretos. Mas essa mulher, ela procura um profeta. E eu queria destacar também a figura desse profeta, porque profeta é um ministério. É diferente do dom de profecia. No dom de profecia, as pessoas até vão além. Muitas pessoas hoje acharcaram, não levam a sério, bagunçaram com os dons espirituais. Deus manda falar uma palavra, a pessoa fala 5, 6, e ainda diz: assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada, quando o Senhor não mandou dizer nada, quando o Senhor nem pensou em falar nada. Mas a importância de um profeta é muito grande, porque o profeta, ele aponta para a vontade de Deus e aponta para o futuro. O profeta sempre está vendo aquilo que as pessoas, no momento de dificuldade, as pessoas comuns não estão vendo. O profeta, ele sai da presença de Deus para a presença da pessoa, para entregar aquilo que Deus deseja falar. Um profeta não tem margem de erro. E profeta como Eliseu, como Elias, como esses homens do passado, é uma coisa muito segura, porque até mesmo quando Deus não mandava falar, eles diziam no nome deles, e Deus assinava embaixo. Elias entra diante do rei Acabe, 1 Reis capítulo 17 diz: Hoje não chove mais em Israel, senão segundo a minha palavra. Deus não mandou ele dizer nada. Eliseu, no capítulo 2, o primeiro milagre de Eliseu, ele diz o seguinte, que os jovens chegam até ele, diz que as águas são inférteis, a terra não produz, porque as águas são rotas, e ele diz: Traze-me uma salva nova e ponde nela sal. E diz que as águas foram saradas, segundo a palavra de Eliseu.
Então, um profeta, ele tem uma palavra veraz, uma palavra verdadeira. E o que o profeta está vendo vai muito além do que pessoas normais ou naturais podem ver. Então, nós somos uma igreja carente de profeta e precisamos de uma voz profética em nossos dias. Então, essa mulher vai até Eliseu e diz para ele: olha, o meu marido, teu servo, morreu, ele era um homem justo e deixou o credor, e o credor está vindo na minha porta e quer levar meus 2 filhos como escravos. E ele diz uma coisa para ela: me diz, me declara o que você tem na sua casa. E é claro, irmãos, que na hora do desespero, às vezes nós temos até o meio do milagre acontecer, mas nós não vemos, porque o desespero, ele pode nos cegar por um dado momento. Muitas vezes a dor e a angústia, elas cegam o nosso entendimento. Não é difícil entender isso quando Lucas registra lá no caminho de Emaús que os discípulos estão do lado de Jesus. Eles caminharam com ele 3 anos e meio e em 3 dias eles não reconheceram Jesus. O texto diz que era o mesmo Jesus que ia com eles pelo caminho, e eles até disseram: és tu um estrangeiro? Você não sabe o que está acontecendo? E eles estão falando com Jesus, mas não podiam vê-lo. Por quê? Porque a dor, a angústia, ela cegou o entendimento daquelas pessoas. E essa mulher, ela tem na sua casa uma botija de azeite. Anote bem essa palavra, botija, porque essa palavra é muito importante. Mas ela diz para o profeta: eu não tenho nada. E tem uma vírgula depois do nada que dá continuidade ao texto e diz assim: senão uma botija de azeite. Aquela mulher, ela jamais entenderia que naquela botija de azeite estava tudo que ela precisava. E aqui nós ressaltamos mais uma verdade: existem coisas pequenas que nós não valorizamos. E são coisas pequenas, coisas insignificantes, que fazem a diferença na nossa vida e que podem mudar o rumo e o curso da nossa história. Paulo, quando fala aos Coríntios, ele diz que Deus usa as coisas vis, as desprezíveis e aquelas que não são para confundir as que são. Então, a nossa alegria, a nossa saída pode não estar nas coisas belas, pode não estar nas coisas que têm aparência. Então, nesse momento, nós precisamos aprender também a valorizar coisas pequenas na nossa vida. Então, o profeta olha para ela e diz: vai até os teus vizinhos e pede vasos emprestados, não poucos. Ele faz questão de dizer para ela que ela poderia pegar quantos vasos quisesse, não poucos. O que ela pegasse era o que ia acontecer. E a pergunta agora é: o que essa mulher está vendo? Nada. O que ela tem como saída? Nada. O que ela está vendo na sua casa? Nada. Mas o que o profeta está vendo? Vasos cheios. Nós temos aqui 2 visões e nós temos 2 grandes atitudes. A mulher não vê nada, está inerte, mas o profeta vê vasos cheios e manda ela tomar uma atitude de ir até os seus vizinhos e pegar os vasos. Agora tem um outro ponto, ele diz para ela: entra, fecha a tua porta sobre ti e sobre teus filhos. E nós sempre oramos a Deus e pedimos a Deus para abrir portas. Parece que virou um jargão comum na nossa sociedade, comunidade cristã, essa questão de abrir porta, porta aberta, culto da porta aberta, campanha da porta aberta, e aqui o milagre acontece com a porta fechada. Parece que nós nunca lemos no livro do Apocalipse, no capítulo 3, que o Senhor mesmo diz: eis que pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Então a porta está aberta e ninguém pode fechar. O que nós precisamos é saber aonde está a porta, entrar por ela e também depois passar por ela e fechar a porta, porque senão tudo aquilo que é ruim vai nos seguir. Então entra no teu aposento, fecha a tua porta. E o milagre aconteceu de porta fechada. Porta fechada não significa que é o fim da tua história. Porta fechada não significa que você está derrotado. Porta fechada pode ser o prenúncio de um grande milagre na sua vida. José estava fechado dentro de um cárcere. A porta estava fechada, mas Deus, do outro lado, estava preparando a vida de José para se tornar governador
e salvar duas nações. Ele salva a nação dos hebreus e salva também a nação egípcia. Um homem só salvou duas nações, mas ele estava com as portas fechadas. Então, porta fechada pode ser o prenúncio de uma grande vitória na tua vida. E o interessante é que aquela botija pequena, ela vai encher os vasos. Nós sempre falamos na igreja, você tem que ser vaso, vaso para honra. E nós pensamos que o vaso grande é que enche a pequena botija. Mas aqui nós temos exatamente ao contrário. Deus usa vaso grande para encher botija, mas também usa botija para encher vaso. E às vezes não é somente importante ser vaso, é importante também ser botija. Por menor que você seja, por menor que você se ache, aprenda uma coisa, Deus quer usar você. Deus também quer fazer com que a sua vida seja uma vida próspera e abençoada. E o interessante, a mulher olha para o filho e diz assim, traz mais um vaso. Ele disse, não tem mais. E aí a Bíblia diz que o azeite parou. O azeite não acabou. Mas por que o azeite parou? O azeite parou porque o azeite tem também uma direção. A unção que nos é dada, ela é dada para um objetivo. O objetivo daquele azeite é encher os vasos. Então a unção também tem um tempo. Ela é usada para um determinado período, para uma determinada ação. Existem pessoas que não entendem a unção e querem fazer aquilo que não foram chamados para fazer. Mas a unção, ela tem um objetivo. Toda a unção é dada para um objetivo. O azeite parou. Parou por quê? Porque não tinha mais vaso. A minha pergunta para você agora é o seguinte, se ela pegasse 1000 vasos, enchia? Claro que enchia. Se ela pedisse e pegasse 2000 vasos, enchia? Claro que enchia. Se ela tivesse 5000 vasos, enchia? Enchia. Então está claro que é o tamanho da nossa fé que vai mostrar qual é o tamanho do milagre que nós vamos receber. Se nós só temos fé para encher um vaso, só vai encher um vaso. Se nós temos fé para encher milhares de vasos, então vai encher milhares de vasos. Porque é a nossa visão que vai nos levar ao destino que temos que chegar. Porque sem visão, a gente não chega a lugar algum. Precisamos ter visão. Precisamos acreditar em nós. Precisamos acreditar no que estamos fazendo. Precisamos acreditar no poder dessa palavra. Essa palavra é real. Essa palavra é poderosa, verdadeira. Agora, de onde os vasos foram cheios? Daquilo que aquela mulher acreditava que não era nada. E é exatamente aí aonde Deus aparece. Aonde você pensa que não tem saída, é onde está a solução do teu problema. Aquela mulher ficou rica. Seus filhos não foram mais levados como escravos. E fica para nós uma pergunta muito interessante. Aonde estava o milagre dessa mulher? Dentro da sua própria casa. E às vezes nós saímos por aí para procurar um milagre. Nós saímos por aí para procurar uma bênção. O que é que a Bíblia diz? Que nós somos mais importantes do que a bênção. É a bênção que tem que nos achar, tem que saber onde a gente mora, tem que saber o nosso endereço, tem que bater na nossa porta e tem que cair sobre nós. Deuteronômio capítulo 28. As bênçãos nos seguirão e nos alcançarão. Não é nós que vamos atrás da bênção. É igual o dom. A gente vai atrás dos dons, mas a Bíblia diz que os dons nos seguirão. Então tem muita coisa errada que a gente ensina que não está na palavra de Deus e que a gente deixa de receber porque não vê e não entende. Essa mulher estava com a bênção dentro da sua própria casa. Quer uma palavra profética para a sua vida? A bênção já está dentro da sua casa. Talvez você pense que não é uma coisa que tem valor, mas é de onde tudo vai prosperar. Agora, me siga aqui e acompanhe meu raciocínio. A mulher ficou viúva. Seu marido se foi. Ok? O que ele deixou dentro de casa? Uma botija de azeite, de onde saiu toda a fortuna e a bênção daquela mulher. Quem é o marido que se foi? Jesus. Quem é a mulher que ficou? É a igreja que está aqui. É o templo. A casa somos nós. E o que tem dentro da casa? Uma botija de azeite, o Espírito Santo. Entenda, se ele não vai, o azeite não vem. A mulher só descobriu que tinha um azeite depois que o marido foi embora. E o azeite está na igreja, está dentro da nossa casa, está dentro da nossa vida. Tudo que precisamos está aqui na palavra de Deus. Mas de onde sai
tudo que precisamos da pessoa do Espírito Santo. E ele está dentro da nossa casa, está dentro da sua casa, está querendo proclamar um milagre na sua vida. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, minha querida. Eu quero profetizar sobre a sua vida um grande milagre. Eu sei que esse ano é um ano de grandes coisas para acontecer na sua vida. Talvez você pense que te aconteceu uma tragédia, mas é exatamente na porta da tragédia que Deus abre a porta da tua vitória. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.